Boa tarde a todos. Pensa numa pessoa que está feliz, sou eu, viu? Eu fiquei com a boca seca de tanta emoção de ver os espaços da casa, de ver os bebês, de ver a apresentação. Puxa, que lugar mais iluminado, que lugar mais gostoso. Então eu quero, acho que já está aí, viu, o meu. Estava prontinho para usar. Eu trouxe uma, acho que estava em cima. A casa que nos acolhe com essa maneira tão maravilhosa, tão cheia de energia, tão producente, né? A gente vê que tem trabalho para todo mundo, só não tem para quem não quer, não é? Então o chamamento do trabalho é da hora que a gente adentra, olhando nos espaços, olhando lá fora, é muito, muito por fazer, mas eu vejo que muita gente com vontade também, não é? Então eu quero parabenizar os dois planos, o plano espiritual, que muitas vezes a gente não vê, e o plano carnal aqui presente, a Cássia, o nosso amigo Silvio, pelo convite, a todos vocês pela presença, nós agradecemos assim imensamente. Abril é um mês mesmo de muita luz, de muita paz para nós, e falar de Chico Xavier, né, eu acho que assim, falar da doutrina espírita em abril é dizer o quanto nós somos privilegiados no Brasil de não só falar, mas de ter um campo vasto para atuar dentro da doutrina. Então nós temos muito a agradecer ao nosso querido Chico, agradecer a esse homem chamado amor. Então hoje não podia ser diferente. Eu trouxe uma das psicografias que eu julgo ser um exemplar de luz, como tantas outras que ele psicografou, mais de 450 livros, mas que Pensamento e Vida traz para nós nos dias atuais tantos ensinamentos, tantas reflexões, e começar abril refletindo acerca do que nós somos, e tudo que passa pelo nosso pensamento se torna ação, e toda ação gera uma reação, uma consequência. Então nós temos muito a refletir na tarde de hoje. Bom, antes de falar para vocês sobre Pensamento e Vida, eu não sou cantora, mas eu gosto de cantar. Sabe aquela que gosta de cantar no chuveiro? Sou eu. E eu escolhi uma música, né, de Roberto Erasmo, chamada Pensamentos, para começar a nossa reflexão da tarde de hoje. E eu gostaria que vocês ouvissem que iluminados foram ao receber do alto, porque eu falo que isso veio para ficar. Essa escrita de Deus, né, do divino, nas mãos dos cantores da terra, que muitas vezes são utilizados para trazerem a mensagem dos bons espíritos para nós. Então eu vou colocar para a gente iniciar a nossa palestra a música Pensamentos de Roberto Erasmo. A música diz assim, olha: pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. As perguntas que me faço são jogadas ao espaço, e de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Quem me dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos. E no topo do universo uma bandeira estaria no infinito iluminada pela força desse amor, luz verdadeira, dessa paz tão desejada. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui.
E eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza deste mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. Se as flores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas, e que a voz dos ventos na canção de Deus responde todas as perguntas. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem, pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem. Isso não é uma música psicografada, gente? É psicografada. Palma para a espiritualidade, para Roberta e Erasmo, que tem essa sensibilidade de serem canal, para trazer para nós uma música tão reflexiva e tão verdadeira. A espiritualidade nos coloca, nos dias atuais, que o nosso maior problema advém do vazio existencial. A maioria de nós não para refletir a que veio, por que está aqui, o que Deus espera dela e o que ela pode fazer na terra para se iluminar e para ser luz para os outros. São coisas difíceis da gente raciocinar no dia a dia. Então, quando a gente ouve uma música dessa, os pensamentos hoje nos afligem mesmo. Eles nos tiram o chão. Muitos de nós estamos perdendo a paz, perdendo a vida e a oportunidade de estar aqui, porque através do suicídio e de outros meios da loucura, nós buscamos fugir daquilo que temos que fazer. E se nós estamos numa tarde como hoje juntos, ouvindo, estudando, é porque nós queremos exatamente dizer: eu preciso trabalhar em mim, o espírito que sou, a centelha divina que há em mim precisa se acender, para que eu me firme na terra, para que eu acenda a minha luz de pirilampo e atravesse a escuridão, seguindo outras luzes, mas também arrebatando junto comigo aqueles que precisam dessa luz para prosseguir. Há aqueles que estão em degraus acima, mas há aqueles que estão abaixo esperando que eu estenda a mão. E olha que oportunidade que nós temos de refletir acerca disso. Então o tema pensamento, acho que vai ter que mexer aí um pouquinho, agora foi. O tema pensamento em vida foi muito trabalhado e é muito trabalhado até hoje nos livros de Chico Xavier, que nós lemos, que nós pesquisamos, que nós estudamos. Mas eu peguei um livro, Passes e Curas Espirituais, para falar disso, onde Venefledo de Toledo, é um livro que eu gosto muito, ele fala quais as condições necessárias para que nós trabalhemos em nós a cura e possamos também trabalhar no outro, para que ele se cure e se permita ser curado. Então, nesse livro, quem faz o prefácio dele é Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E já nesse livro, lá em 1900 e bolinha, para não falar a nossa idade, Emmanuel diz assim: todos os campos culturais da Terra vão recebendo nova luz, tudo se transforma. A química e a física vêm evoluindo muito, né? E os prodígios dessa evolução atingem a força nuclear. A fisiologia avança. Hoje a gente sabe cuidar de um atleta, como cuidar do nosso corpo físico, para não ter essa ou aquela doença, os medicamentos. Então ela avança na solução de preciosos enigmas da vida. A astronomia, então, contempla os céus, contempla os mundos através dos mágicos telescópios, descobrindo novos domínios do universo.
tudo se transforma. A medicina deu um salto quântico, adiantando-se também no processo de curar. Porém, ainda com todos esses avanços tecnológicos, com todos esses avanços no universo ao nosso redor, ainda são as aflições mentais as responsáveis por todas as nossas perturbações. Se a gente perguntar aqui no início da nossa palestra, quem de todos nós que aqui estamos está em paz, sem preocupação alguma, sem aflição alguma, levanta a mão. Tem alguém que está assim? Se tivesse, eu ia ter que parar a palestra, igual o De Luca fala, né? Não dá nem para continuar. Realmente não tem. Por quê? Porque todos nós estamos em constante conflito, trabalhando o nosso eu, o nosso pensar, para que se reflita em ações melhores, ações que transformem, ações que nos modifiquem. Então as aflições mentais ainda são as mesmas de antigamente, de todos os séculos, causando suplícios. E é através disso que Emmanuel disse: só a educação pode apagá-las. Essa frase de Emmanuel eu trouxe desse prefácio desse livro porque me chamou muita atenção. Eu trabalho na educação, tem mais gente que trabalha e sabe. A maioria diz assim: Emmanuel encarnou em 2000, não é isso? Logo, Emmanuel hoje é um jovenzinho de 19 anos, ou está beirando os 19 anos. E todo mundo disse assim: Emmanuel atuará na educação. Vocês já ouviram falar isso aqui em Barretos? Não sei em Barretos, mas em Matão já ouvi muito. No mundo também, alguém aí sempre está falando em palestras fora do Brasil e no exterior como um todo. Ele atuará na educação. E aí alguns cogitam: será que ele vai ser secretário, governador, presidente? Que área política Emmanuel vai atuar para estar na educação? E aí quando eu li esse livro, em 1998 mais ou menos, caiu a ficha, né, do que é a educação. Mas agora, mais do que nunca, pensando as obras de Chico e estudando elas, eu percebi que não é qualquer educação, é a educação do espírito. É aí que Emmanuel vai atuar, porque ele vai dar continuidade no trabalho dele no plano invisível. Ele já atua na educação. E ele diz que só a educação do espírito é capaz de restaurar o coração e reajustar o cérebro para o bem pensar. Não há outra forma. E educar o espírito vai muito além de ler e estudar. É fazer a análise de si mesmo, o autoconhecimento. Saber se nós somos mais Marta que Maria do Evangelho. Porque a Marta estava preocupada com os bens materiais, com a matéria. Maria com as coisas do espírito. Então o autoconhecer-se é saber o quanto nós acreditamos que somos imortais e que estamos de passagem sobre a terra. E acreditando nisso, o quanto nós trabalhamos em nós essa passagem para que ela seja gloriosa, para que ela seja intensa, para que ela seja marcante. Sabemos hoje, segundo os estudos científicos, já não estou falando mais do que Emmanuel fala, porque Emmanuel desde 1940 diz isso. Mas junto com ele, olha lá, ó, em 31/1/53, quando ele escreveu esse prefácio, em 2017, a ciência começou a dizer o que Emmanuel disse. Que o pensamento, ele gera em nós a saúde ou a morte. Ele dá a nossas células uma ordem viva ou uma ordem de morra. E Emmanuel dizia isso lá. Sabemos hoje que o pensamento é energia criadora, com todas as qualidades positivas para materializar os nossos mais escondidos desejos. E ele continua dizendo: atentos à realidade que cada espírito transporta consigo o mundo que lhe é próprio, nascido das ideais e das aspirações, dos desejos. Ele está dizendo que cada um de nós somos um mundo. Cada um de nós é uma legião, que nós já vivemos várias vezes, fomos e voltamos várias vezes, e que, portanto, temos histórias que só a nós é conhecida.
que portanto não lembramos, mas que o inconsciente e a atitude atual demonstram quem somos nós. E o quanto a gente já entende. E aí ele diz que no pensamento estão escondidos os nossos ideais e os nossos desejos, os propósitos e as atitudes que nós cultivamos. Por isso é indispensável acordar em nós a força construtora do bem, exteriorizando-a em todas as direções, porque somente nessa diretriz colocar-nos-emos em sintonia com a lei. Então ele diz, não importa o seu ontem, hoje escreva uma história diferente. Há que se perceber que é pelo bem, pela caridade, pela sua sintonia com o divino, que a saúde mental ocorrerá. Porque é através do pensamento que nós estaremos com a consciência das leis divinas ou muito distantes dela. Então aí começa o primeiro despertar. E Chico, em ocasião alguma, de tudo aquilo que nós lemos e que ainda vamos ler, vai se afastar do decodificador de Allan Kardec. Porque nós percebemos que quanto mais a gente estuda essas obras, mais próximas do que Kardec nos trouxe através dos espíritos, da doutrina dos espíritos, eles estão. Lá na Gênese, no capítulo 14, que chama-se Os Fluidos, também tem essa parte falando sobre o pensamento. Na Gênese, no capítulo 14, diz assim: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. Então lá no capítulo 14, está dizendo que quando nós não temos o corpo físico, a utilização de tudo que tem de fluido ou fluido que a gente fala, é feito pelo pensamento e pela vontade. E diz que assim como a gente utiliza a mão na terra, os espíritos utilizam o pensamento. Eles tomam a forma que querem, quando têm conhecimento e evolução para isso. Eles manipulam as energias do ambiente, fazem os alimentos necessários, a água que não é igual a nossa aqui, as plantas, as construções, tudo pelo poder do pensamento e da vontade. E veja que até aqueles espíritos mais grosseiros, que ainda não têm noção que desencarnaram, vamos pegar um exemplo, um avôzinho que fumou a vida inteira, não tem noção que desencarnou, vem no lar para visitar a família, e alguém na família está lá fazendo a faxina rotineira, e de repente diz, nossa, estou sentindo um cheiro de cigarro, você não está sentindo? Aí o outro fala, tem alguém fumando aqui? Ninguém está fumando, credo. Aí alguém já fala, estou arrepiado. Mas nem é espírita, mas de repente estou arrepiado, eu senti o cheiro. Aí o outro fala assim, eu senti um negócio, parece que é o vô que está aqui. Alguma coisa está me falando que é o vô. Então até os espíritos que não têm tanto conhecimento, aparecem e deixam transparecer para nós coisas da utilização deles, objetos inclusive, de quando eles utilizavam quando tinham o corpo físico. Então eles manipulam os fluidos através da força do pensamento. Mas até aí tudo bem, nós aqui estamos encarnados, trancados no corpo, por que a gente está entendendo dessa forma para juntar com o pensamento e vida? Ora, se pelo pensamento eles imprimem no fluido essa ou aquela direção, eles juntam, eles combinam ou separam e formam conjuntos com uma aparência, com uma forma, com uma cor determinada, mudam suas propriedades como um químico muda de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Olha que interessante. Os espíritos agem pela força do pensamento. E Chico Xavier era esse tipo de espírito, que na carne, sabendo que era limitada as suas faculdades, nunca deixou de utilizá-las. E quanto mais disciplinado ele foi, mais as faculdades se ampliaram. Vamos pegar alguns exemplos. Narram os amigos mais próximos
que quando o Chico chegava em determinado lugar, estava ele pronto para fazer a prece, as pessoas traziam garrafas d'água como essa daqui, colocavam sobre a mesa, tinham acabado de comprar a garrafa trancada, colocavam sobre a mesa e Chico começava a fazer prece. Antes, as pessoas davam a mão dele para que ele fluidificasse. Conforme Chico estendia a mão na garrafa, essa água começava a ter acima dela, nessa parte, um líquido leitoso, bem leitoso, como se fosse um leitinho de soja, que ficava na parte de cima. E esse líquido ia se aglomerando e ficava num volume fácil de ser visto por qualquer um que estivesse presente. E a garrafa fechada. Ele entregava para a pessoa e dizia a ela: meu irmão, você tem água para uns bons dias. Chegue na sua casa, misture, se você tem as moringas de barro, que naquela época eram moringas, se você tem local na geladeira para pôr na garrafa, distribua. Vai dar para usar, segundo pacientes que passaram por lá e amigos íntimos, usava-se por mais de mês. Quando tomava água, o cheiro de rosas e o gosto era característico. A água não tem gosto, não tem cor, ela modificava. Conforme ele tocava nas pessoas, as pessoas sentiam uma energia entrando. E onde ele tocava, a pessoa podia tomar banho, esfregar, se cheirasse, sentia por vários dias o cheiro de rosas. Como isso? Que espírito é esse? Que vontade é essa? Que ser é esse que passou sobre a terra, que a maioria não se apercebeu? E como eu, não teve oportunidade de estar perto. Teve um dia que eu acordei à noite chorando e pedindo perdão para ele, por ele ter desencarnado e eu não tê-lo visto de tão perto. Porque oportunidade a gente sempre tem, mas acontece uma coisa ou outra, a gente acabou não indo. E eu falava, puxa, eu nasci no mesmo dia que Chico Xavier, dia 2 de abril. Eu falava, puxa, olha que bênção que é lembrar dessa data e poder agradecê-lo. Abril é um mês de gratidão para nós espírita mais ainda. Esse espírito, na sua humildade, narram que pelo pensamento ele conseguia captar tudo o que acontecia com o outro, porque ele sabia, tinha noção de que nós pensamos e esses pensamentos tomam forma, e essas formas são vistas e sentidas por quem busca essa sensibilidade ou tem essa capacidade. E como é que eu tenho essa capacidade? Quando a minha vontade de auxiliar o próximo é muito maior do que a dor que eu tenho. Porque a gente sabe que nós somos pequenos, quando dói, o que a gente faz? Hoje eu não vou lá no nosso lar trabalhar na evangelização, porque eu estou com uma cólica, uma dor de cabeça, eu estou dengoso, não é assim? E quando o Chico tinha um olho sangrando, Emmanuel falava, levanta, trabalha. Mas, meu senhor, meu olho está sangrando. Quantos olhos você tem? 2. Não está com um bom, mas o outro ainda dá para trabalhar. Era assim. O dia que Chico estava acamado, que a angina doía, que ele disse para Emmanuel, ah, meu amigo, por favor, converse com Maria, converse com os benfeitores, que hoje eu estou precisando de ajuda, não estou aguentando, não vou dar conta. Aí Emmanuel veio, chegou, aí ele pensou, agora bom, ele vai me dar um passe, eu vou ficar deitado e vou descansar. Chico pensou isso. E aí Emmanuel chega e fala, Chico, levanta. Aí ele fala, ah, meu irmão, não estou aguentando, não dou conta hoje de trabalhar. Aí ele falou, não, vamos trabalhar não, só um pouquinho. Aí conseguiu fazer Chico levantar com muito custo e falou, hoje, já que você não está bem, nós vamos fazer um trabalho diferente. Ele falou, acho que vai ser, né? Vou ficar sentado vendo os atendimentos. Aí ele falou, se arruma. Aí Chico, com muita dificuldade, se arrumou. Ele falou, hoje nós vamos subir lá aquele morro
naquela favela bem difícil em Pedro Leopoldo, e vamos caminhar bastante de casa em casa, que tem muita gente que está pior que você. Aí você vai ver o que é bom. Nós vamos tratar disso aí. Chico que foi meio descrente, porque ele falou, não estou aguentando comigo, eu vou ajudar o quê? Que entrou na primeira casa, falou umas palavras de Deus, cada um deu um abraço, aí ele deu um passe, que ele achou que era um passe meia boca. Quando ele foi para a segunda casa, ele já não estava com muita dor. Quando ele chegou no quarteirão, ele já estava renovado. E aí ele aprendeu. Quando a dor batia, ou o pensamento de desânimo me chamava, eu lembrava de Emmanuel e corria para trabalhar. Então veja que o pensamento, ele é muito importante para que a gente saiba que é por ele que as ações acontecem. Antes de agir, já passou por aqui. E é através desse pensar direcionado com o alto que a gente consegue grandes transformações. Chico ensinou isso. Então, se basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita, a gente já viu que o espírito pode nos visitar com objetos, roupas, com coisas que ele já utilizava na época que era encarnado. Eu faço muitas visitas, principalmente a pessoas com doenças mais graves. Quando chega naquele estágio que ela já diz, a minha mãe esteve aqui, meu pai esteve aqui. Então a gente já vê muita descrição, ou nós já enxergamos espíritos que fizeram questão de aparecer, por exemplo, num caso no hospital. A gente estava fazendo o evangelho, demos o passe num senhor, e de repente adentra um espírito de uma senhorinha com uma sombrinha bem característica. A gente enxerga o espírito com os olhos que não são esses da matéria, mas é tão rápido e a gente enxerga tantos detalhes que tem hora que eu falo para a espiritualidade, como vocês conseguem? E como nós não entendemos essa faculdade ainda? Porque a gente olha um segundo e gravou toda a roupa, gravou o objeto, e aí a gente descreveu o objeto. A filha da senhora, porque a senhorinha era a sogra do doente, a esposa dele estava do lado, entrou em prantos, porque disse que aquela sombrinha a mãe havia ganhado no dia do aniversário do genro dela, que é o esposo da moça. E ela disse, minha mãe gostava muito dessa sombrinha. E por que a mãe adentrou aquele quarto com a sombrinha? Para que eles não tivessem dúvida de que era ela. Porque eu não conheço. Mas veja como a espiritualidade utiliza dessas pequenos detalhes, dessas pequenas coisas, para mostrar que a vida continua. E que o nosso pensar deve ser conectado com a imortalidade da alma. Que o pensamento, então, segundo o que nós estamos vendo, o espírito encarnado, o pensamento dele, atua sobre os fluidos espirituais do mesmo modo, olha isso aqui, do mesmo modo que os dos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Aí o bicho pega. Enquanto a gente está falando do irmãozinho que não tem corpo, que ele atua, a gente fala, eu estou no corpo, está tudo bem. Mas quando ele diz que o pensamento de quem está na carne atua para o bem e para o mal, sobre tudo que está à volta, objetos, pessoas, inclusive sobre nós mesmos, eles nos chamam a responsabilidade. Tanto Emmanuel, nas obras de Chico, nas obras de André Luiz também, através de Chico, quanto na Gênese, Kardec nos traz no capítulo 14, que os espíritos encarnados atuam através do pensamento sobre o outro, sobre o objeto, sobre tudo que está à nossa volta, até as plantas. Diz Divaldo, ele que é um amante das flores, inclusive da Edelweiss, que é dos Alpes Suíços, ele conta que ele tinha flores e uma amiga dizia assim, Divaldo, eu nem vou na sua casa, que é eu olhar para a flor morre. Eu não sei, não é que eu desejo, porque eu gosto de flor, eu não desejo mal. Então ela disse que pegava a flor dele e falava, né?
Ai, Divaldo, é linda, eu não quero matar ela. Então ela já falava. E Divaldo dizia assim, peraí, mas então, a pergunta que ele fazia num curso que ele deu online, então o pensamento nosso atua sobre os objetos, sobre as coisas, sobre as pessoas? Sim. Mesmo inconsciente? Mesmo inconsciente. É por isso que a prece, então, ela chega nos hospitais, para os doentes. Dá para atender à distância, Silvia? Dá para atender um paciente à distância? Um doente da casa espírita? Tá. Hoje eu não posso ir, a senhora fala. Mas eu não estou bem, eu estou no hospital. Tem como vocês fazerem uma prece para mim no centro? Tem. Dá um nome, o número do quarto, tudo bonitinho. O que a gente faz? Endereça o pensamento. Chega lá o medicamento espiritual? Chega. Pô, mas se chega o medicamento espiritual, chega as más vibrações? Chega. Elas vão endereçadas também? Vão. Por isso que a gente fala assim, existe alguém nesse momento, cuja pessoa você tem mágoa, que se pensar nela o coração palpita, você não quer nem ficar no mesmo lugar que ela? Se ela sentar aqui, você senta do outro lado? Existe. Como é que vocês estão conectados? Juntinho pelo pensamento. Olha que se bobear, a hora que dorme, em desdobramento, vocês estão juntinhos lá batendo papo para ver se faz as pazes ou não. Conectados. Às vezes 24 horas por dia. Analisa o seu pensar. Quanto mais você pensar nela, mais você está sintonizado com ela. Porque a gente não se junta por sintonia? É por sintonia. Nós estamos juntos pelos mesmos gostos, pelo mesmo pensar, pelo mesmo modo de agir. Então é pelo pensamento que a sintonia acontece. E o pensamento ele pode levar coisas muito boas para o outro, mas também pode ser endereçado coisas muito pesadas para que o outro receba. E onde o pensamento atua? Tanto no desencarnado quanto no encarnado. Porque também você pode pensar aqui numa pessoa que já está no plano espiritual. A gente fala quando o ente querido que a gente ama parte, que a gente pense com saudade, mas que lembre de fazer uma prece para ele dizendo: fica tranquilo, eu estou triste porque eu sinto a sua falta, mas eu quero que você continue o seu caminho. Nós vamos nos encontrar. Quando eu desejo mal para a pessoa, diz que volta para a mesma pessoa. Bom, vamos ver se é verdade isso. O que Jesus fala? A cada um segundo suas obras. Ninguém planta uma coisinha linda dessa que é uma margaridinha e vai colher capim, vai? Não é assim que a gente fala? Então, tudo que eu desejo para o outro, eu tenho dentro de mim. Sabe por quê? Não tem como eu desejar uma coisa que eu desconheço. Eu vou pegar um exemplo. Se eu falar assim, gente, olha, vocês conhecem a Edelweiss? Alguém conhece a Edelweiss? Vamos pensar no Edelweiss? Se você não conhece, como é que você vai pensar? Vamos desejar uma Edelweiss? Como é que vocês vão desejar uma coisa que vocês nunca viram? Edelweiss é uma flor linda dos Alpes suíços, que o Divaldo, porque tinha uma amiga que morava lá, se apaixonou. Ele se apaixonou por essa bendita. E ele é baiano, então eu falo do jeito dele, porque eu gostei de ouvi-lo falar. Ele fala assim, ai, uma Edelweiss. Eu queria tanto uma Edelweiss. E Divaldo pensava naquela Edelweiss, ele queria cultivar, mas no Brasil não é. Lá é outra coisa, o clima é outro. E aí, conta Divaldo, que visitando o Chico Xavier, um dia que ele estava totalmente afônico. Afônico era sem voz nenhuma, saía um miado. E olha que Divaldo, né? Senhores, senhoras, não é assim? De repente o Divaldo sem voz, falou, eu vou lá no Chico hoje. E o Chico, ele falou, Chico, já chegou, Chico, não consigo falar. Quase sem sair a voz. Então eu vou sentar lá no cantinho, Chico, que é para não atrapalhar o seu estudo da noite, mas eu vou ficar vibrando. Chico sorriu, não respondeu.
Chegou na hora atrasada do estudo do Evangelho, todo mundo se reuniu na casa da prece e Divaldo ficou no cantinho lá. Daqui a pouco ele escuta assim: Divaldo que levantou a cabeça, Emmanuel diz que hoje é você que vai comentar o Evangelho. Divaldo disse que ficou branco e pensou assim: mas Senhor, eu não avisei ele que já não era para me chamar, que eu estou sem voz, como é que eu vou comentar o Evangelho? Aí, senta aqui, meu querido. Divaldo levantou, foi lá e sentou, e de novo ele falou: Chico, não vai sair, fala que todo mundo aqui escuta, todo mundo é amigo. Divaldo disse que aquela voz saía miada, todo mundo tentando ouvir o que ele estava falando, mas ele teve que ler e explicar o Evangelho. Leu, explicou, falou, aí que a voz piorou, né? Ele falou: pronto, já estava ruim agora, então acho que eu vou ficar meses. Quando terminou tudo, o costume deles na madrugada era se reunir na casa do irmão do Chico para tomar um lanche. E aí eles foram, isso foi em Pedro Leopoldo, até corrigir, eles foram tomar o lanche. Nisso que eles estão lá, antes de tomar o lanche, entraram, aí Chico disse assim: Divaldo, vamos aqui no quarto, meu filho, que nós vamos dar um passe em você agora. Aí Divaldo falou: graças a Deus, agora acho que, né, vou melhorar. Aí que foram para o quarto, que quando ele entrou no quarto, estava Divaldo, Chico, o irmão e mais uns 2 amigos. Eles entraram no quarto, disse que veio uma energia, de repente ele olha do lado, o espírito de Sheila se materializa. E Sheila, né, com aquele sotaque alemão dela, entrou linda. Alguém já viu a foto da irmã Sheila? É maravilhosa, aqueles olhos azuis, aqueles cabelos loiros, aquela moça de 20 e poucos anos, adentrou o quarto com aquele esplendor de tanta luminosidade. E a hora que Sheila adentra, vira para ele e fala: Divaldas, abra a boca. E ela pegou uma caneta, gente, Divaldo era jovem, hoje ele está com quase 92 anos. E ele disse que aquela época que Sheila apareceu, pegou uma caneta que tinha uma luzinha vermelha na ponta e pediu para que ele abrisse bem a boca. Conforme ele abriu, ela enfiou, introduziu aquela caneta na boca dele e acendeu aquela luz lá dentro. Ele falou: a dor foi horrível, eu dei um grito, mas disse do grito a voz não saiu. Aí ela tirou, aí ela falou para ele: Divalda, abra mais uma vez. Ele: eu já estou bom, mais uma vez. Aí abriu, introduziu de novo o laser e Divaldo disse que até hoje ele fala como se tivesse um microfone na boca. Nunca mais perdeu a voz, nunca mais teve esse problema. Outra face da mediunidade de Chico, mediunidade de efeitos físicos e materialização. Falei para vocês do cheiro de rosas, de tudo. Além disso, materializavam-se espíritos. E dizem, né, os amigos mais íntimos, que Chico não podia se pensar nada perto dele. Era um perigo você pensar perto dele. Porque você pensava, ele lia o pensamento e aí não tinha jeito. Certa feita, diz que um dos amigos estava numa fila, aquele monte de gente para passar por ele, e esse amigo esperando. Aí olhou o Chico lá na frente e falou: nossa, Chico está parecendo um sapo de tão gordo. Passou, foi embora. Pensou, hein, gente? Ele não falou para ninguém, ele pensou. Quando chegou na vez dele, para poder ser atendido pelo Chico, que ele sentiu aquela energia de novo. Ele é amigo, né? Se tornou amigo depois do Chico. E aí ele: e aí, Chico, como é que você está? Puxa, que saudade. Beijou a mão do Chico. Chico sorriu e falou assim: eu estou aqui, esse sapo gordo que você está vendo, mas estou bem. Isso é leitura de pensamento. Então veja que o pensamento, ele atua no perispírito. O corpo físico, que é a matéria, é a parte mais densa, mais pesada. O espírito é a centelha divina, é ela que anima, é luz. Mas ele habita esses corpos. Esse corpo
É um corpo ainda denso, mas ele é mais leve que o corpo físico. Quando a gente dorme à noite, que a gente sai do corpo, porque o espírito não dorme, ele usa então essa roupagem menos pesada, que é o perispírito. E quando desencarna, ele continua usando ainda o perispírito, a sua forma perispiritual, para que nós o vejamos. E geralmente ele usa a forma que mais gostou, às vezes da última encarnação, né? Cada um, dentro da sua capacidade, continuou utilizando. Então, gente, se o pensamento atua nos objetos e nas coisas, e a gente colhe, porque é uma lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação que pode ser positiva ou negativa, de mesma intensidade ou maior. Por isso que é importante a gente quebrar a sintonia, né? Com aquilo que a gente faz de ruim, a gente vai receber de ruim. É aquela história, um irmão chega aqui agora, nervoso, grita com você. Se você gritar com ele, sintonizou, pode sair briga. Agora, se você se calar ou falar para ele, meu irmão, desculpa, eu não estou entendendo o que você está gritando, mas eu posso te ajudar em alguma coisa? Acabou. Quebrou a sintonia. Então é importante a gente trabalhar isso. Se os eflúvios, se os pensamentos endereçados são de boa natureza, né? O corpo ressente-se de uma impressão salutar, mas se são maus, a impressão é penosa. Se as malignas, as energias através do pensamento, foram permanentes e enérgicas, elas podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. E eu não estou falando de pensamento que você endereça de mal, que você recebe de mal. Eu estou falando do próprio pensamento. Se a gente não trabalhar em nós pensamentos positivos, como é que vai ser o nosso dia? Sabe aquela pessoa que acorda e fala, ó céus, ó vida, vou trabalhar de novo, hoje é segunda, né? Como é que fica a pessoa o dia inteiro? Péssima. Se a gente não sintonizar o pensamento de uma forma diferente, a energia em nós só vai o quê? Caindo. Sabe quando a gente se olha no espelho e fala assim, meu Deus, eu tenho tudo, por que eu estou triste? Eu estou com uma angústia no peito, é um alerta. Com o que eu estou sintonizando? Se eu não tenho razões, eu preciso trabalhar em mim o medicamento do espírito. Porque não é dor de cabeça, eu não sei, dói tudo. Então eu preciso trabalhar essa modificação do pensar. Porque se eu penso positivamente, o que acontece? Tudo flui de uma forma melhor. Eu consigo ver a beleza da flor, a luz do sol. Coisa que quando eu não estou bem, podem os outros falarem que a avenida principal de Barretos estava linda, toda florida. Eu passo de carro e não vejo. Aí alguém comenta, eu falo, nossa, eu não vi. Mas também minha vida está uma correria. Não é assim que a gente fala? É assim que a gente responde. Uma reunião, seja ela qual for, seja essa, seja no lar, seja no trabalho, é uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada integrante emite sua nota. Eu coloquei essa fotografia porque cada um toca um instrumento, está sintonizado com uma nota musical. Tem umas que estão só no dó, não sai do dó, dó e o resto. Então a gente tem que trabalhar outras coisas. Temos que recuar às vezes, utilizar, mas nós temos também que subir. Sim, vamos subir. Então nós precisamos trabalhar em nós o diferente, emitir uma nota que tenha uma vibração boa, para que aqueles que estão ao nosso lado desejem ficar. Vocês nunca viram uma pessoa, não vou falar nem de nós, porque a gente nunca vê a gente, né? Vocês nunca viram uma pessoa que quando você chega perto fala, nossa, eu chego perto dela até abre a boca. Dá um sono. Não é? Precisamos trabalhar isso, não é? O que está acontecendo que a gente não consegue? Então, no caso, vamos pegar o seu caso específico, eu e minha filha.
Se eu pudesse falar alguma coisa dentro do que nós estamos falando de pensamento, eu diria assim: trabalhe em você e na tua filha a capacidade da autoestima, de se olharem e verem que vocês são capazes. Que muitas vezes o que está faltando é a crença de que vocês podem. Olha o que vocês já passaram até hoje. Vocês não venceram? Não dá para vencer mais ainda? Então veja que tudo é um estado. Nós estamos, mas nós não somos o desânimo, nós não somos o fracasso. A gente precisa se enxergar como centelha divina. Ela liga para mim do serviço e ela já começou a falar com a Não, mas às vezes fala para ela, então vamos rezar junto, modifica o tom, não é? Vamos orar juntos. Isso é importante. Pensamentos maledicentes. Você sabe o que são pensamentos maledicentes? Fofoca, falar mal dos outros, cuidar daquilo que não te pertence, né? A gente tem que pensar aquilo que a gente é capaz de modificar. O que a gente não modifica, não adianta. Então, pensamentos maledicentes provocam como se fossem correntes de ar repugnantes. Gente, pensa nisso aqui, ó. Porque nós, na maioria das vezes, até no velório, vamos fazer uma visita aos entes que perderam um ente querido. Se a gente ficar mais de meia hora, cai aqui, ó. Porque começa a conversar, começa a falar do morto, todo desencarnado. Daqui a pouco está falando mal da vida do outro que entrou. Então veja que é importante trabalhar os pensamentos onde quer que nós estejamos. Não dê sequência àquilo que não é produtivo. Porque conforme a gente fala, nós estamos externando verbalmente o que passa dentro de nós. Então é importante que a gente não dê sequência àquilo que provoca energia que não é boa. Evitar isso. É pelo pensamento que a gente coloca diariamente, que a gente expressa nossa moral. Você quer saber quem que você é? Quem que nós somos? Se nós somos muito evoluídos ou pouco evoluídos, analisa o que você pensou hoje. Você pensou mal de alguém? Você pensou em ferir alguém? Você pensou mais em ajudar ou pensou em atrapalhar? Você pensou mais em ser luz ou pensou que alguém seja luz para você? Você está mais acomodado na espera ou mais ativo no auxílio? É por aí que a gente percebe. É pelo pensamento que nós sabemos que se a gente fosse embora da Terra hoje, se a gente iria para o nosso lar ou para um umbral direto. Eu acho que a maioria de nós tem que trabalhar isso aqui. Começando por mim. Não estou me eximindo dessa situação. Chico Xavier também era um médium de psicometria. Tá? E além de usar o pensamento para captar aquilo que acontecia com os outros, ele também usava os sentimentos. Essa capacidade de analisar objetos como cartas, pequenos objetos que a pessoa deixava, e só de tocar com os dedos, ele sabia o que a pessoa sentia e o que ela estava precisando. Os amigos mais próximos dizem que Chico pegava o domingo, que era o seu dia de folga, para descansar. Sabe o que ele fazia no descanso? Da mais ou menos 7, 8 horas da manhã até as 11 horas da noite do domingo, que era o dia de descanso. Ele pegava de 2.000 a 3.000 cartas que recebia, pegava as caixinhas que as gráficas deixavam com mensagens, e aí ele ia pegando as cartas. Conforme ele pegava a carta, só de sentir, ele falava, essa aqui está precisando muito da minha resposta pessoal. Eu colocava dentro do paletó. Que quando chegava uma determinada hora, o paletó dele estava assim, ó, lotado, os bolsos, de tanta carta que ele enfiava perto dele. Aquelas que ele sentia que se mandasse uma mensagem e assinasse sobre determinados assuntos ajudava, ele separava. Depois ele pegava a carta e ia, tadinha dessa mãe, o filho está na drogadição, eu preciso mandar para ela umas palavras, essa eu vou escrever, Emmanuel vai conversar com ela. Aí pegava outra, coitado, a esposa desencarnou e ele está pensando em ir embora também.
preciso falar com ele. Gente, olha que mediunidade. Essa faculdade de psicometria, ela cada dia hoje é mais rara, porque é através dos objetos, das coisas, você conseguia sentir qual era o espírito, qual era o ser que estava ali. Nas obras de André Luiz, Chico descreve muito isso. Nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, ele fala sobre os objetos, sobre documentos. Ele fala que foram visitar um museu e lá no museu eles olhavam todos os objetos e cada objeto contava a sua história, porque tinha um espírito ou uma família ligada a ele. Então veja o quanto isso é importante. Os benfeitores espirituais afirmam que sempre deixamos vestígios espirituais por onde nós passamos. Sempre deixamos vestígios espirituais por onde passamos. E que esses vestígios podem ser bons para quem sente e podem ser ruins. Tudo isso arremessado por onde? Pelas ondas do pensamento. Na editora, no jornal Clarim de Matão, de 1964, saiu uma reportagem, e essa reportagem foi amplamente divulgada por esse jornal de Londres, o Psique News de Londres. E esse artigo parou lá por quê? Porque no Clarim, no nosso jornal de Matão, saiu em 64 que um turista passando pelo último lugar onde Hitler se abrigou, ele achou um pequeno guardanapo queimado, estragado, velho, com as iniciais AH. E quando ele achou, catou e escondeu no bolso. Porque ele pensou, é muito velho, é surrado, Hitler ficou aqui pela última vez que esteve sobre a terra, foi o último esconderijo, pode ser dele. E lá ele sabia que existia muitos psicômetros, então ele levou para esses médios que tinham essa capacidade a analisar esse guardanapo. E aí o primeiro psicômetro, o primeiro médium com essa faculdade de tocar o objeto e sentir, descreveu o seguinte, olha o que ele disse, sem saber que era de Hitler. Ele falou do bigode, falou do rosto pálido, da mecha de cabelos negros e rebeldes, e ainda colocou que esse homem era uma pessoa que faria muito mal à humanidade. Posteriormente, outro psicômetra também analisou, não sabia das iniciais e colocou, falando da violência do portador do guardanapo, referindo-se a um homem quase enlouquecido e infeliz, fornecendo uma inscrição rigorosa de Hitler nos mesmos moldes que fez o primeiro médium. E esse aqui ainda falou assim, era bom para a humanidade que esse homem estivesse morto. Além dessas pequenas coisas, descreveu inclusive crianças que morreram perto desse onde o guardanapo ou essa pessoa estava, que realmente morreram crianças. Está também descrito isso no livro Luz na Mente, de Jorge Hansen. Então, Chico Xavier tinha essa capacidade. E aí, gente, só para nós irmos para o final, o pensamento, ele espalha o quê? As nossas próprias vibrações, os nossos próprios sentimentos. Nós emanamos aquilo que nós sentimos, aquilo que está dentro de nós. Então, é pelo pensamento que nós externamos, inclusive, os raios de nossa mente, deixando vestígios espirituais. E pelo tempo que nós temos, eu gostaria de colocar isso aqui, olha. A mente é como o chuveiro da alma. Aquilo em que pensas firmemente, cairá sobre ti mesmo. Olha lá a sua pergunta, tá vendo? Tudo que pensas firmemente, cairá sobre ti mesmo, de modo a te libertar ou encarcerar, dependendo do teor dos sentimentos que impulsionam as suas ideias. Então isso aqui foi dito pelo Espírito Miramês em Horizontes da Mente. Mas Chico, nos domínios da mediunidade, falou muito desse intercâmbio de alma para alma, que é possível para nós quebrarmos o vínculo com os espíritos inferiores, desde que nós elevemos os pensamentos, nos mantenhamos conectados com o alto. Porque a gente só sintoniza com o que não é bom se nós quisermos.
Nós educamos o nosso pensamento da mesma forma que nós temos o controle da TV para assistir o que nós queremos. Quantas pessoas nos dizem assim para mim em atendimentos: aquele programa de tal emissora é um lixo, mas ela continua assistindo. Então o que passa na mente daquela pessoa também? Ela não está sintonizada com o lixo? Se é lixo e eu já tenho noção, o que eu vou fazer? Eu vou modificar a minha sintonia com ele. Eu vou mudar o canal. Então Chico, se eu pudesse descrever em poucas palavras, ele veio para mostrar para nós com o que a gente deve sintonizar. Qual é a bússola que nós devemos seguir? Que é Jesus. E aí, gente, não há outra forma senão educar os nossos impulsos mentais. Pensamentos construtivos no sentido de fazer o bem, no sentido de modificar quem nós somos para o bem, de tal forma que a gente consiga ajudar os outros. Esse livro, Pensamento e Vida, Emmanuel descreve como uma singela cartilha falada no plano espiritual, que eles escreveram de tanto que Chico e os irmãos encarnados pediam, como se fosse um receituário de como a gente melhorar na Terra. E aí ele diz: se eu puder dar um receituário, é essa cartilha que eu dou para vocês. Ela nos ensina que o pensamento cria a vida que nós procuramos. Não esqueçam isso. O pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. O que nós pensamos é o que nós somos. Até que a gente um dia, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, não importa que demorem milênios, que nós consigamos nos sintonizarmos com o pensamento e com a vida do nosso Pai. É isso que ele diz no livro de uma forma gloriosa, que não tem outro jeito. Se o pensamento ele mostra quem nós somos e o que nós criamos, é necessário que a gente estude que a mente é o espelho da alma, que a gente compreenda que o cérebro é o centro de tudo e que nós estamos numa troca constante na Terra e que Jesus nos orienta através da doutrina dos espíritos e através do auxílio de missionários como Chico, que vieram para nos ajudar. Nós respiramos no mundo aquilo que nós criamos e que nós recebemos. E aqui tem outras coisas, eu quero finalizar só com essa história. A Elizabeth Lacerda está aqui, acho que alguns já devem conhecer, né? Elizabeth e o Alex. Nós tivemos um convite maravilhoso em 2017 para estarmos com ela em Uberaba e Uberlândia por 3 dias, para estar nos visitando. Era a primeira vez que ela ia fazer uma palestra na Casa da Prece, que hoje está com 45 anos mais ou menos, a Casa da Prece em Uberaba, que é o centro espírita fundado pelo Chico. E a Casa da Prece continua pequena, do mesmo jeito, com aquelas janelas onde as pessoas se aglomeravam, e nós fomos lá então com ela. Nos encontramos à noite, e essa daqui é a Dondinha, que aí o Chico sempre falava para ela: Donda, vamos ficar firme com Jesus para não cair na onda, né? Ele falava, então firme, e ela conta muito isso, que a gente tem que se manter. E lá, a hora que eu cheguei, eu pensava assim, é a única foto que eu tirei lá dentro, ali na Casa da Prece, porque eu sentei, como vocês, é um lugar pequenininho, acho que até menor que esse aqui, bem menor. Aí tem uma portinha aqui também, que vai ali dentro, aqui está escrito Silêncio é Prece, aqui está a mesa onde Chico sentava com alguns amigos, do mesmo jeito, aqui estão as janelas, ali janela, e a gente sentou. Eu sentei, me deu uma vontade de chorar, e a minha amiga junto também começou a chorar. Esse é o grupo que nós somos. Casal, esse é irmão dela, e nós somos amigos, aqui de Matão, e aqui é Elizabeth Lacerda e o Alex. E aí na hora que nós sentamos lá, eu fechei os olhos, falei, agora eu vou fazer uma prece de agradecimento por estar aqui. Aí que o meu pranto veio, porque conforme eu fechei os olhos, os irmãos, os amigos espirituais passavam um por um, naqueles bancos de madeira, duro, sem conforto, tocava na cabeça e falava assim, seja bem-vindo, que bom que você veio. E passava abraçando. Aí ia no outro, seja bem-vindo,
que bom que você veio. A hora que chegou em mim, eu achei que eu fosse morrer. De tanta energia, de tanta coisa boa. E eu sentindo isso no meu pensar e naquilo que estava externando. De repente eu olho para minha amiga, ela também estava em prantos. Aí, quando nós recuperamos, eu falei para ela assim, por que você estava chorando tanto? Você sentiu a mesma coisa que ele? Você viu isso, isso e isso? Ela falou, não, comigo aconteceu diferente. Aí eu falei, o quê? Esse aqui é um casal de amigos nossos que ainda não tem filhos. E ela estava fazendo prece para que eles tivessem a bênção de receber um filho naquele ano ou nos próximos anos. E aí ela disse, conforme eu fiz a prece, veio um espírito e colocou uma bebê no meu colo. É uma menina, branquinha, do olho bem azul, ela falou. Aí eu comecei a chorar, eles vão receber a criança. Aí eu brinquei com ela, falei, não fala, porque se colocou no teu colo, acho que não é deles. Vira essa boca para lá, porque ela tem um filho de 7 e o outro tinha 14. Vira essa boca para lá. E a gente saiu com essas impressões. E a Elizabeth contando as impressões dela, que nem sabe como é que ela cantou aí, né? E foi contando as impressões. Olha lá dentro como é que funciona até hoje, tá? Quando terminou tudo isso, bom, chegamos em Matão. Aí a menininha do olho azul. Tá aqui, ó. Ela engravidou, descobriu, já no começo do ano, em janeiro, ela descobriu que estava grávida, e aí a criança nasceu em setembro, né, final de agosto, começo de setembro. Então, é uma história que eu coloco só para dizer para vocês, como o pensamento é responsável pelas nossas ações, mas, sobretudo, se o pensamento, ele consegue contaminar para o bem e para o mal o ambiente e as coisas. Você tem noção esse lugar que nós estamos falando agora, como é que ele está preenchido? Que tipo de pensamento está aqui? E a gente pode sintonizar com esses espíritos. Ah, mas é só espírito que tem uma mediunidade assim. Se a gente se disciplinar, todos serão. Raul Teixeira diz que não tinha no projeto reencarnatório dele escrever livros. E, portanto, escreveu vários. Então, para finalizar, eu quero dizer para vocês que não há outra forma de modificar a nossa vida se a gente não modificar quem nós somos dentro de nós, no nosso pensar, porque a ação só reflete o que primeiro passou pela mente. Então, vamos trabalhar a nossa casa mental. Chico falou anos por fio sobre isso. Modifiquemos o nosso pensar para que o nosso agir esteja mais perto de Jesus. Muito obrigada pela paciência, obrigada pelo convite. Que Jesus abençoe.